volta. E a gente vai para a Itália, porque na Itália a primeira-ministra Giorgia Meloni classificou como corajoso um plano polêmico de transferência de imigrantes ilegais para a Albânia, que teve início hoje. A medida levanta preocupações sobre direitos humanos. A Priscila Yazbek tem mais detalhes direto da Europa. Priscila, boa tarde para você. Boa noite já aí para você na Europa. Conta para a gente como é que vai funcionar exatamente esse plano da Itália. Oi, Débora. Boa tarde a você, o Yuri, a todos que nos acompanham. Esse plano que foi iniciado com alguns meses de atraso, já tinha sido anunciado pela primeira-ministra italiana de ultradireita, Giorgia Meloni, e essa deportação começou nessa segunda-feira, depois que um barco com imigrantes, sendo 10 de Bangladesh, 6 do Egito, estava cruzando o mar Mediterrâneo. Esse barco foi encontrado e esses 16 imigrantes foram então levados para a Albânia. Só lembrando que a Península Itálica fica bem perto da Península Balcânica, onde fica a Albânia, e os dois países são só separados pelo Mar Adriático, então também tem uma proximidade relativa entre os países. E Giorgia Meloni disse que esse plano é um plano que deve ser replicado por outros países da Europa. Ela inclusive falou que é um caminho novo, corajoso e sem precedentes, mas que reflete perfeitamente o espírito europeu e tem todos os ingredientes de ser um caminho a ser seguido com outras nações não pertencentes à União Europeia. A Albânia não faz parte da União Europeia, mas então fez esse acordo com a Itália para receber esses imigrantes que esperam para ver se eles têm elegibilidade para ficar na Itália, e aí eles vão aguardar na Albânia. Caso eles não consigam ser elegíveis para ficar na Itália, eles vão ser repatriados, e segundo o governo italiano, as chances são altas deles serem repatriados, já que eles são provenientes de países que, segundo a Itália, são países considerados seguros, então não haveria motivo para que eles obtivessem asilo aqui na Itália. Esse é o caso, por exemplo, desses 16 imigrantes que foram deportados. Isso segundo, então, segundo algumas pessoas falando aqui. Segundo, então, essas informações foram passadas pelo governo italiano. Só para dar um contexto do que está acontecendo aqui na Europa, Débora e Yuri, neste ano, 39%, houve uma queda de 39% na chegada de imigrantes irregulares entre janeiro e agosto. Mas muitos políticos de ultradireita têm aumentado o tom sobre medidas contra imigrantes. Muitos deles têm vencido eleições na Europa, em diversos países, com esse discurso, e até mesmo os líderes agora de esquerda começam a usar também discursos de medidas mais duras contra imigrantes. Nesta quinta-feira vai ter uma reunião importante da União Europeia. Líderes já disseram que devem defender nessa reunião medidas mais duras, incluindo o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que é socialista e que também deve pedir para que o Pacto de Imigração e Asilo Europeu seja implementado em 2025 e não em 2026, um ano antes do esperado. 7 em cada 10 europeus acham que o seu país recebe muitos imigrantes hoje. Então, esse discurso da ultradireita pegou por aqui e agora vários líderes e políticos, mesmo de esquerda, estão defendendo essas medidas mais duras. Eu volto com vocês.